Matriz São Miguel Marinhas, estamos a celebrar o 16º domingo do tempo comum. Vai entrando a procissão para darmos início a esta celebração de alegria em que hoje celebramos também a festa do Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos reunidos em festa para celebrar a Eucaristia neste 16 domingo do tempo comum. Na liturgia de hoje, o profeta Jeremias diz-nos que o Senhor havia de reunir o resto das suas ovelhas e dar-lhe um pastor para apresentar com justiça. O Evangelho apresenta-nos Jesus cheio de compaixão pela multidão, que era como um rebanho sem pastor. Os cuidados do pastor pelo seu rebanho são uma boa comparação que nos pode fazer compreender o amor de Deus para com a humanidade. Assim, neste dia em que a nossa paróquia venera o Santíssimo Sacramento, queremos agradecer esse grande dom e proclamar, professar e expressar a nossa fé na presença real de Cristo, nas espécies eucarísticas do pão e do vinho. No sacramento da Eucaristia torna-se presente a memória do imenso e inefável amor de Cristo, demonstrou para conosco a sua paixão ao dar-lhe como alimento. Nós nem sempre temos sido tão fiéis e agradecidos ao Senhor por esse dom maravilhoso da presença viva e real de Jesus na Eucaristia, e também porque nós, pastores, como diz o profeta Jeremias, talvez nem sempre tenhamos sido tão empenhados em anunciar o Evangelho ao pouco a quem fomos enviados. Sentimos necessidade de pedir desculpa ao Pai e aos irmãos. Isso que nós vamos fazer rezando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Glória a Deus nas alturas. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Os ritos iniciais, damos início à liturgia da palavra. Hoje, na primeira leitura, iremos ouvir o profeta Jeremias, que condena os chefes do seu tempo. Ai dos maus pastores que arruinam as Leitura do livro ovelhas de do rebanho que Jeremias. lhes foi confiado. Diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apresentam o meu povo: dispersastes as minhas ovelhas e os escorraçastes sem ter descuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações, oráculo do Senhor.
Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras onde as dispersaram, e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as apacentem, e não mais terão medo nem sobressalto, nem se perderá nenhuma delas. Oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. O Salmo 22, que iremos cantar, é um poema de louvor a Deus que nos é apresentado como um bom pastor. Acompanhemos e cantemos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. São Paulo, na segunda leitura, ensina-nos que Jesus é a nossa paz, que fez uns e Leitura outros um da só Epístola povo. do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximastes dele, graças ao sangue de Cristo. Cristo que é, de facto, a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando, pela imolação do seu corpo, a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos, e assim de uns e outros. Ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunidos num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade,
Cristo veio anunciar a boa nova da paz. Paz para vós que estáveis longe e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros podemos aproximar-nos do Pai num só Espírito. Palavra do Senhor. Preparamo-nos para escutar o Evangelho. Nós somos o povo do Senhor, somos as ovelhas do seu rebanho. Sigamos Jesus, escutemos Jesus, aclamemos a Jesus, o bom pastor. Aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas se seguem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: Vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram então de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam e de todas as cidades acorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lidas as leituras deste domingo, escutemos a homilia. Fazer festa em honra do Santíssimo Sacramento, Jesus, Eucaristia presente no meio de nós, deve ser, no fundo, a constante do cristão, do discípulo de Jesus. Saber que temos Jesus no meio de nós, porque Ele próprio assim escolheu para ser, de facto, aquele que nos acompanha, que nos fortalece, que está conosco.
para cumprir aquelas palavras que ele mesmo disse: eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. E por isso, da nossa parte, como reconhecimento, devemos, de facto, agradecer constantemente a presença do Senhor Jesus. Certamente que podemos fazer cada domingo, alguns dias também à semana, com a participação na missa, mas temos também que ter os momentos especiais em que expressamos com maior alegria, júbilo, com festa, com ornamentação, então esta nossa fé na presença do Senhor Jesus. Ele, como bom pastor, como nos dizia a passagem do Evangelho, como aquele que se encheu de compaixão pelas multidões sem pastor, de facto, com a sua presença no meio de nós, torna-se uma presença que nos guia, que nos acompanha, que nos fortalece, que nos orienta para que não nos percamos. Enfim, Jesus faz de facto cumpre de facto essa missão de ser um pastor cuidadoso de nós, para além dessa sua grande compaixão, para que nós possamos, cheios de confiança, também nos aproximarmos sempre dele. Reconhecer a presença do Senhor Jesus no meio de nós é verdadeiramente também confiar, como cantávamos no Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada do que é essencial me faltará se acredito verdadeiramente que o Senhor está comigo. Porque é Ele que ajuda também a atravessar os vales tenebrosos, é Ele que nos conduz a pastagens verdejantes, é Ele que verdadeiramente nos quer acompanhar em toda a nossa vida. Celebrar a festa do Santíssimo Sacramento é celebrar este sacramento maior e central da vida da Igreja, que é o próprio Jesus, vida e alimento de cada um de nós, seus discípulos, membros da Igreja. Santíssimo Sacramento, porque é o próprio Senhor Jesus, aquele que, sacramentado, então é o que nos acompanha, é o mais santo, porque veio de Deus e se fez homem. É o mais santo porque passou a sua vida fazendo o bem. É o mais santo porque, em sinal de amor, em testemunho de amor por nós, entregou-se até à morte e morte de cruz. Jesus é o mais santo, é o Santíssimo. Mas é também aquele que, então, em segundo lugar, além de santo, nos santifica. Por isso, nunca é demais nós usarmos esta expressão, Santíssimo Sacramento. É Ele que nos santifica. Jesus, que vem ao nosso encontro, que nos convida ao seu encontro, é para nos santificar, para nos tornar melhores, para nos fazer discípulos, seguindo o seu exemplo, à sua imagem e à sua semelhança. É isso que significa que Ele nos quer santificar. Certamente também nós temos sempre esse desejo de querermos avançar no caminho do bem, no caminho de nos renovarmos, no caminho de nos tornarmos discípulos verdadeiros de Jesus. Santíssimo Sacramento, próprio Jesus, neste sacramento,
como alimento da sua Igreja. Alimento significa que dá vida. E por isso, sem Jesus, sem este sacramento, a fé da Igreja desfaleceria, tornaria-se muito fraca. Por isso, o próprio Jesus escolheu, na última ceia, esta forma de querer ficar conosco. Escolheu o pão e o vinho, sinais de vida, porque alimentos, para ficar presente desta forma no meio de nós. Jesus, na última ceia, então, com o pão, disse aos apóstolos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Com o cálice de vinho, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. É a sua vida que fica, então, significada através do pão entregue, do vinho derramado, sinais da sua vida entregue, do seu sangue, a sua vida entregue por nós. Jesus deixa esse maior testamento, que é Ele mesmo, na presença real, através do pão e do vinho. E, ao longo dos tempos, e hoje, em cada Eucaristia, pela consagração, pelas mesmas palavras com que Jesus fez na última ceia, assim celebramos nós também essa sua presença no meio de nós. É sinal de amor, não só daquele momento em que Jesus fez a última ceia, já celebrando a sua entrega que aconteceria depois no Calvário, sinal de amor, grande até ao extremo de dar a vida, mas é agora, no presente, em cada hoje, que Jesus também, então, presente pelo pão e pelo vinho para nós, continua a manifestar-nos que nos ama, porque está conosco aqui e agora na Eucaristia, precisamente. Por isso é que este sacramento deve ser por nós procurado e celebrado, sobretudo a cada domingo. Já os primeiros cristãos diziam para as autoridades, quando ainda se preparava, se discutia se o domingo devia ser, digamos assim, feriado, os cristãos já diziam: nós não podemos passar sem o domingo, porque o domingo era a celebração do primeiro dia da semana, da ressurreição de Jesus, mas em que os cristãos se reuniam desde os primeiros séculos, logo, para também celebrar a Eucaristia, para cumprir aquelas palavras que Jesus disse na última ceia, depois da consagração do pão e do vinho: fazei isto em memória de mim. Então, para fazer aquilo que Jesus fez, essa celebração, os cristãos têm que se reunir, têm que estar em comunidade, em igreja, para cumprir esse mandato de Jesus. E que significa este fazer em memória de Jesus? Significa, por um lado, recordar o que Ele fez, a celebração da última ceia, a sua entrega até à morte e morte de cruz, por amor da humanidade, mas também, então, significa atualizar, fazer hoje, no presente, esse recordar, esse celebrar que o Senhor nos continua a amar, porque está conosco. Fazer em memória de Jesus é também, então, reunirmos-nos como igreja. E por isso,
o cristão, o discípulo de Jesus, não pode viver a sua vida de fé isolado, sozinho, porque se assim o fizer, corre o risco de perder essa fé, de ficar enfraquecido na sua fé. Precisamos todos uns dos outros, sobretudo para a celebração da Eucaristia, desta presença de uns, de todos, para também, até a nível humano, nós fortalecermos a nossa fé. Por isso, a presença de cada um de nós na missa dominical, pelo menos, é uma presença fundamental. É uma presença que anima a fé do outro irmão. É uma presença que faz visível esta Igreja sem fronteiras, mas que se reúne em cada lugar, em cada comunidade, em cada localidade, para representar também toda a Igreja. Jesus celebrou a última ceia com aquele grupo que o acompanhava sempre, com os apóstolos. Por isso, aí indicava que a Igreja é sempre essa comunidade, é sempre essa vida feita de uns com os outros. Pois para a celebração do sacramento central da nossa fé, então, a presença de cada um de nós é importante. Imaginemos se cada um, ao domingo, ficasse em sua casa, podia até rezar, podia ler a própria Bíblia, podia fazer orações, mas faltava o sentir, o ver outras pessoas que são um apoio para a fé. Por isso, é importante que cada um de nós sinta que quando vem à missa, quando vem para a Eucaristia, vem também para ser um sinal de fé para os outros irmãos. Por isso, a comunhão que fazemos com Jesus, Sagrada Comunhão, é com Ele, é de Jesus conosco, mas depois, então, é também esta comunhão de amizade, de fraternidade que devemos fazer uns com os outros. É assim que, digamos, construímos a Igreja, não o edifício, não é? Mas Igreja, comunidade, porque fortalecemos a fé uns dos outros com a nossa presença, com a nossa fé celebrada, vivida em conjunto, em comunidade, em comum. Santíssimo Sacramento, então, presença de Jesus no meio de nós. Muitas vezes chamamos também a Eucaristia, a missa, é o nome mais comum que celebramos. E esta palavra recorda-nos ou indica dois significados importantes. Por um lado, celebramos a missão principal de Jesus, deu a vida, aquilo que mais profundo ele fez, entregou a sua vida. Mas já durante a sua vida ele tinha vivido fazendo o bem, dando vida, dando alegria, dando esperança, dando o perdão. Agora também nós celebramos esta missão e ao mesmo tempo depois saímos da missa para continuar a missão de Jesus. Esta palavra missa veio dessa despedida da missa, em latim, ite missa est. Ide é o envio, a missa foi celebrada. Mas a missão, então, também continua.
darmos frutos da Eucaristia, da comunhão que vivemos aqui com Cristo, é depois, na nossa vida também, então, fazer com que os frutos da Eucaristia nasçam à nossa volta. E para isso é então importante que nós procuremos levar para a nossa vida a comunhão com Cristo, aqui alimentada e fortalecida, para depois fazermos, como Ele nos ensinou, o bem na nossa vida. Tal como hoje iremos fazer a procissão, Jesus acompanha-nos pelas ruas, pelos caminhos da vida, verdadeiramente, sempre que saímos da missa, Jesus acompanha-nos também para nos dar a força para ser, então, o alimento que nos fortalece para que depois sejamos capazes de, então, dar os frutos de boas obras na nossa vida. Celebrar e honrar o Santíssimo Sacramento é verdadeiramente reconhecer Jesus como o pão da vida, porque nos dá vida a cada um de nós na comunhão que fazemos com Ele, e depois, então, essa vida deve-se estender uns aos outros, deve ser semeada no nosso dia-a-dia, naquilo de bem que pudermos e devemos fazer. Procuremos, por isso, irmãos, honrar o Santíssimo Sacramento, Jesus, com a festa, com a ornamentação, com a beleza dos nossos cânticos e celebrações, mas depois também, então, com a nossa vontade de querermos, na nossa vida, viver como Jesus nos ensinou. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo. Terminado este momento da homilia em que interiorizamos a palavra do Senhor, nós vamos nos preparar para professar a nossa fé, rezando o credo. Estes momentos de silêncio são de facto de interiorização. Professemos a nossa fé. Creio só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, na Santa Católica e Apostólica, professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Participemos agora da oração universal. Oremos, irmãos e irmãs, para que a Igreja e os povos da terra escutem e sigam o verdadeiro pastor, que quer salvar todos os homens, dizendo com fé: Jesus Cristo, ouvi-nos. Para a Igreja Santa, nossa Mãe, glorifique o nome de Jesus, o seu pastor, e anuncie em toda a parte o Evangelho. Oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para os governantes e as autoridades exerçam com justiça as suas funções e velem pelo bem de todo o povo. Oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir,
se compadeça das multidões o que não conhecem e venha ensinar-lhes a verdade. Oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para o mundo novo inaugurado por Cristo, sem classes, sem divisões e sem fronteiras, seja a meta para onde caminha a humanidade. Oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Para as nossas comunidades paroquiais, vivem em união com os pastores que Deus lhes deu. Os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem. Oremos, irmãos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, que nós os pedimos por todos os pastores, para que sejam dignos de vós, e pelas ovelhas do rebanho que lhes confiastes, para que tenham fome das vossas palavras, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início à liturgia eucarística com o ofertório solene, onde serão apresentados os dons que vão fazer parte desta liturgia. Apresentamos as flores, as velas, a cruz, a Bíblia, a água, o pão e o vinho. Em cada dia, és para nós o Filho do Altíssimo. Flores. Aceita, Senhor, estas flores, que são a alegria da natureza e hoje vão embelezar as ruas por onde vais passar. Dá-nos um coração puro que seja capaz de te reconhecer sempre na obra da criação. Velas. Aceita, Senhor, estas velas acesas, símbolo da nossa fé, sempre viva, que queremos nos ilumine ao longo da nossa vida. Cruz. Aceita, Senhor, esta cruz de madeira e faz com que, quando a cruz da vida pesar sobre nós, nos lembremos de que Tu estás conosco. Bíblia. Aceita, Senhor, o livro da Tua palavra e dá-nos uma inteligência que goste de procurar a verdade e conhecer mais e melhor a Tua mensagem. Água. A palavra de Deus é como uma fonte de água pura. Sem a água não podemos viver. Faz, Senhor, que busquemos em Ti a água que sacia a nossa sede de amor e felicidade. Pão e vinho. Finalmente, Senhor, aceita o pão e o vinho, frutos da terra e do nosso trabalho. Assim como este pão e este vinho se vão transformar em Teu corpo e sangue, também nós queremos que a nossa vida se transforme
e seja parecida com a tua. Caminhamos cansados e doridos, de feridas ainda abertas. Tu nos curas nos desertos desta vida, tua mão cuida sempre de nós. Com os pobres que estão esperando à porta, Senhor, nós te pedimos. Caminhamos sob o peso da cruz, nas pegadas dos teus passos. Ressuscitas na manhã da Santa Páscoa, és para nós o vivente que não morre. Com os humildes que querem renascer, Senhor, nós te pedimos. Aumenta a nossa Orai, irmãos, para que o nosso e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei, no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoaste a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-nos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote,
oferecendo-se a vós como vítima de salvação. Instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória, para que, tomando o pão da vida neste banquete sagrado, anunciemos a sua morte enquanto esperamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as Escrituras cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho nosso, e com o poder do Espírito Santo, e não cessais reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunis a vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai por Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheio do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com o Arcanjo São Miguel, nosso padroeiro, com os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, nosso arcebispo Jorge, todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente à expressa desta família que vos nasce na vossa presença. Família tem membros teus por esse mundo além dispersos, da pessoa dos missionários, dos consagrados, dos imigrantes e dos doentes. Então, estamos na hora de muitos imigrantes vir passar as suas férias connosco. Peçamos ao Senhor que os acompanhe, para ter a alegria de se encontrarem bem com os familiares e com todos nós, como nós queremos encontrá-los também. Não esqueçamos os nossos doentinhos e aqueles que mais afastados andam do caminho da salvação, e também todos os membros da Conferência do Santíssimo Sacramento, sobretudo aqueles que mais se têm sacrificado e empenhado para que o culto ao Santíssimo Sacramento seja cada vez mais vivo e mais motivo de santificação para esta comunidade. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e Neste momento, Jesus diz-me a mim e diz-te a ti: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e apreendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Graças vos damos, Senhor. Descansamos na ternura do vosso coração. Aproximamo-nos agora do altar para alimentar-nos deste Jesus e Eucaristia que se dá inteiramente por nós.
neste momento de ação de graças, em que Jesus e a Eucaristia em nós concede-nos de facto a graça, a alegria, o amor. Queremos, Senhor, dar-te graças pela vida, pelo sol, pela luz, pelo teu imenso amor, por nos teres dado, Jesus. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade, pela Santa Eucaristia, fonte de vida e verdade. Graças te damos, Senhor, pelo vinho e pelo pão, que no altar se transformam em alimento de comunhão. Confiarei nessa voz que não se impõe, mas que ouço bem cá dentro, no silêncio a segredar. Confiarei, ainda que 1000 outras vozes corram muito mais velozes para me fazer parar, e avançarei no meu caminho. Agora eu sei que tu comigo vens também. Onde fores aí estarei, sei medo avançarei. O Senhor é meu pastor, sei que nada Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste nestes divinos mistérios e fazei-nos passar a antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes de dar a vez ao final, quero mostrar a minha alegria por a vossa presença, pela vossa participação. E realmente este foi o grande momento da festa do Santo Sacramento. Por aqui presente, revivemos o que é celebrado a jubilar no cenáculo com os seus discípulos. Se este foi um grande momento deste dia, um segundo momento importante vai ser depois, então, a procissão do Santo Sacramento ao altar. Quem puder marcar a presença, bom que venha, vamos prestar esta homenagem, este louvor ao nosso Jesus e pedir-lhe que realmente interceda junto do Pai por nós. Precisamos tanto da sua ajuda para que haja mais esperança no mundo em que vivemos e há um futuro melhor para os nossos jovens, para as crianças que vêm atrás de nós. Quero também aproveitar este momento para saudar sobretudo os nossos doentinhos e ausentes, que através dos podem de serviço que foram acompanhar-nos nesta celebração. Por um grande abraço, nossa amizade e a certeza que mesmo longe estáis sempre perto
todos nós, no coração de cada um de nós, sobretudo neste altar, todos os domingos, o vosso parque, vós que sois meus paroquianos, estáis presentes de modo muito particular, sacerdotes, missionários, consagrados, mas também caríssimos imigrantes, caríssimos e queridíssimos doentinhos. Aos presentes do serviço, muito obrigado pela vossa presença, por este serviço tão interessante como é este, para tornar o altar, levar o altar às nossas casas, levar por esse mundo fora. Que o Senhor vos ajude a prestar sempre bons serviços, para que também vós, cada um a seu modo, leve esta boa nova, que liberta, que dignifica, que injeta esperança para um mundo que temos que seja melhor para todos. Na esperança de que com a ajuda do Senhor vamos conseguir mais e melhor. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a benção. Deus Todo-Poderoso, afaste de vós toda a adversidade e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. O Senhor ilumina os vossos pensamentos com a luz da palavra divina, para que possais alcançar a felicidade eterna. Deus vos ajuda a compreender o que é bom e justo, para que, procurando sempre os caminhos dos seus mandamentos, tomeis parte na herança dos santos no céu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. No Evangelho ouvimos que o Senhor disse aos discípulos: vinde descansar. Também digo a vocês, caros paroquianos, sobretudo imigrantes, que vêm descansar, aproveitem o melhor possível as vossas férias, então outros que porventura estejam aqui. O descanso também faz parte da nossa vida, para que a nossa vida tenha mais qualidade e melhor serviço. Irem em paz e que o Senhor vos acompanhe.